de mim, uma vontade, eu não sei que vontade, era uma vontade de alguma coisa. E eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. Oi, meu nome é Cláudia e como você já viu aqui no início do vídeo, hoje nós teremos uma abordagem bastante interessante em relação à análise facial. Essa é, sem dúvida nenhuma, a análise facial mais esperada desse canal. Desde que nós colocamos lá nos stories, lá nos posts do Instagram, que nós mostraríamos essa série aqui para vocês, A Face da Maldade, vocês não têm noção da interatividade que rolou por lá. Vamos dar uma olhadinha nisso? Eu postei uma imagem do Francisco, o maníaco do parque, e perguntei para as pessoas o que mais chamava a atenção delas. Vamos ver o que elas responderam aqui, ó. A Érica colocou o maxilar travado, outra seguidora colocou o olhar, tudo me assusta, sobrancelhas, orelhas, cada uma anotou um ponto específico daquele rosto. Para que serve a análise facial aqui nesse canal? Para mostrar para você aonde estão aqueles aspectos que você identifica, mas não sabe traduzir essa sensação. Vamos ver um outro post que eu fiz aqui. Nesse post eu perguntei para as seguidoras, para os seguidores, o que eles sentiam. Ao invés de analisarem aquilo que mais chamava atenção, eles teriam que descrever aquilo que eles sentiam quando observavam aquela imagem. Vamos ver aqui, ó. A Gabriela disse aflição e agonia, vontade de sair correndo. A Michele, medo, receio. Outra seguidora respondeu arrepios. Outra disse medo e repugna. E uma outra ainda pergunta, será que é loucura? E nós veremos, será que é loucura? No final desse vídeo, eu guardei uma parte bem interessante para você mesmo analisar. Vamos lá então para essa análise facial? Vamos descobrir o que tem ali no rosto do maníaco do parque que faça sentido com o comportamento que ele mostrou a vida toda, né, gente? Só que só veio à tona em 1998. Vamos lá ver isso. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações e depois que esse vídeo terminar, comenta aqui embaixo o que você acha dessa série A Face da Maldade. Se você quiser participar, use a nossa hashtag A Face da Maldade lá no Instagram e indique pra gente os próximos analisados. Nessa análise, eu vou usar uma abordagem um pouco diferente. Ao invés de traçar os riscos aqui, nomeando cada uma das regiões, porque tudo isso você já sabe, se você ainda não sabe porque é novo aqui, vale a pena você dar uma conferida nos nossos outros vídeos, eu vou aproveitar todo esse espaço para descrever os aspectos relacionados aos temperamentos do maníaco do parque. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é traçar as linhas horizontais. Então eu vou traçar as 4 primeiras linhas, lembrando que essa é a linha da hairline, essa é a linha superior, linha média e linha inferior. Na sequência, eu vou apontar aqui para você algo que me chamou bastante atenção, essa dilatação mandibular, ou seja, uma dilatação na linha da mandíbula. Aqui nessa foto superior, eu vou traçar 2 linhas inclinadas para mostrar para você a ponta do nariz dele quando ele abaixa a cabeça. Observe, faz uma seta aqui. Vamos colocar essas linhas inclinadas. Agora vamos colocar outras linhas inclinadas aqui na testa dele, para mostrar para você essas linhas finas aqui, ó. Elas têm muito sentido de estarem aqui. Não vou colocar em cima para não tapar a visão, tá? Vou deixar mais para baixo. Aqui no topo do nariz ele também tem uma, e eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, para que você não perca a visão dela. Lá na linha mandibular eu vou colocar uma também, para a gente demonstrar essa inclinação, para ficar isso bem claro para você, ó. Aqui na mandíbula eu também observo uma inclinação, então eu vou colocar uma linha aqui rente à linha mandibular. Vamos lá então, vamos começar essa análise de cima para baixo, iniciando aqui, ó, nessa foto principal. Levando em consideração essa inclinação na ruga da testa, a gente verifica que ele possui bastante instabilidade. Então ele é uma pessoa bastante instável e isso é bastante característico de acordo com essas rugas estáticas, que são aquelas rugas que ficaram ali. Mesmo que a pele esteja em repouso, você consegue observar essas linhas finas. Veja que aqui ele está com a testa relaxada e mesmo assim essas marcas ficam bem evidentes. Lembrando que ele era bem novo nessa época, tá, gente? E a exposição solar excessiva
óbvio que colabora para o envelhecimento da pele, mas nós temos que considerar o excesso dos movimentos musculares dessa região. Quando nós perguntamos algo que chamava bastante a atenção das nossas seguidoras, algumas delas responderam testa marcada. Eu vou mostrar aqui para você o que quer dizer isso, ó. Observe que o formato da testa do Francisco é bem característico, né? Então, eu vou colocar aqui para a gente visualizar isso, testa marcada, e a gente vai mostrar para você agora o que significa isso. Quando a gente vê essa região mais fechadinha do que as outras regiões, nós chamamos isso de testa estreita. Só que além dessa testa ser estreita, essa testa também tem um formato diferenciado. Vamos ver isso? Olha só. Essa testa estreita significa que ele é uma pessoa focada, determinada. E quando eu coloco essas palavras em marca-textos, isso significa que ela se repete em outros pontos também. Então isso é um sinal de alerta para você. Se em vários pontos, em diferentes regiões do rosto, você localizar a mesma característica, essa daí com certeza é bem evidente no comportamento. Além dessa testa ser a testa de uma pessoa focada, instável, mas determinada, a gente observa, de acordo com o formato dela, que ele é uma pessoa que gosta de liberdade, não gosta de ter responsabilidade. E olha que interessante, esse gostar de ser livre, né? Gostar de liberdade, não aparece uma vez só, não. Aqui na sobrancelha, nós também temos uma inclinação, mas o que chama bastante atenção é esse distanciamento entre as sobrancelhas. E eu vou traçar algumas linhas aqui, para evidenciar isso para você. Essa distância excessiva entre as sobrancelhas nos mostra também instabilidade e, além disso, egocentrismo. Ele é extremamente autoconfiante. Quando a gente observa esse distanciamento e essa falta de pelos no início das sobrancelhas, olha só o que isso significa, gente. Ele é bastante determinado em seus projetos e ele é bastante planejador, porque também encontramos uma angulação nessa região. Vocês conseguem observar aqui, eu vou afastar essa palavra para vocês verem. Olha só. Então, além de ser determinado em seus projetos, planejador, ele é também bastante reflexivo, analítico, e isso mostra, o motivo pra gente dessas linhas aqui, Mas a sua instabilidade fez com que essas linhas tomassem a forma inclinada. Além do formato da testa, uma das coisas que mais chamou a atenção e muitas pessoas comentaram foram as orelhas descoladas. O que significa isso, essas orelhas descoladas, Cláudia? Significa teimosia. Uma pessoa bastante teimosa, e aí a gente vai ver aquela repetição que eu te falei, que gosta de ser livre e independente. E o que mais a gente pode dizer a respeito dessas orelhas? Adora novidades. Se você for reparar bem, elas são assimétricas, porque a implantação da orelha acontece numa altura diferente. Vamos ver isso? Vamos ver o que significa essa assimetria no terço médio da face? Vamos lá. Eu logo coloquei perigo aqui, porque uma pessoa que possui assimetria no terço médio significa que ela pode ser volúvel no sentir. Quando nós dizemos que ela é volúvel no sentir, vamos notar aqui no Maníaco do Parque quantas vezes essa simetria se repete nessa região. Vamos lá. A primeira aqui que eu observo é a linha do nariz torto. Parece que ele levou uma pancada aqui, eu não sei. Esse nariz pode ter sido corrigido, deve ter sido quebrado e reparado, não dá para saber, né? E essa linha entre as sobrancelhas, a linha entre os olhos, porque os olhos dele são assimétricos, a linha de distanciamento entre os olhos também. Aqui ela é bem mais próxima do osso do nariz. Já essa hemiface é mais distante. Além disso, vou traçar aqui as linhas da orelha. Por quê? Porque essa implantação da orelha é bem mais alta do que a do outro lado. Quando dizemos que ele é volúvel no sentir, isso faz muito sentido no caso dele. Por quê, gente? Eu já vi vários profissionais relatando que os psicopatas não possuem sentimentos. E esses psiquiatras, eles dizem o seguinte,
essa pessoa não tem o sistema límbico funcionando devidamente. Vamos ver o que significa a palavra volúvel, porque nós dizemos que ele é volúvel no sentir, e o que significa psicopata. Volúvel, que revira-se, que roda de maneira fácil. Um círculo volúvel. É como se os sentimentos, né? Se nós estamos falando de sentimentos nessa região, não tivessem muito sentido. Estão perdidos ali, eles ficam se revirando, né? Que desloca, que troca ou muda de lugar com facilidade. Dunas volúveis. Qualquer vento arrasta e muda, né, gente? Agora, psicopatia. O que significa psicopatia? Psicopatia é uma perturbação da personalidade que se manifesta essencialmente por comportamentos antissociais, passagens a ato, sem culpabilidade aparente. Então, é uma pessoa que não se importa de fazer o mal ao outro, porque ele tem essa perturbação mesmo, né? E tem comportamentos extremamente antissociais. Voltando aqui para a nossa análise, nós já sabemos que ele é volúvel no sentir devido à quantidade de assimetrias que nós localizamos aqui na região do terço médio. Então, a gente sabe que essas orelhas assimétricas significa que ele vive altos e baixos na vida, fica oscilando o tempo todo, né? Quando analisamos os olhos dele, percebemos que ele internaliza os seus sentimentos. Olha só como esses olhos são profundos. Esse osso aqui, ó, esconde os olhos lá dentro. Olha só essa imagem aqui de cima. Esses olhos que internalizam os sentimentos, esses olhos cerrados, também são os olhos de uma pessoa introvertida. O que significa introversão? Vamos ver isso? Que é importante, às vezes, a gente definir essas palavras para não causar nenhuma dúvida. Introvertido e introversão. Vamos ver o que é isso. Se nós falamos de introversão, isso significa ação ou efeito de introverter, ou ato de se introverter. De acordo com a teoria de Jung, comportamento da pessoa que demanda toda a sua energia psíquica para si mesmo, em oposição ao mundo exterior. Olha que interessante isso, gente. O resto não importa, só quem importa é ele, né? Introvertido, voltado para si próprio, característica de algo ou de alguém que é compenetrado ou concentrado. Então veja só, é interessante a gente conhecer os pensamentos de pessoas tão influentes como o Jung, o Freud. Vamos ver aqui então o que mais esses olhos trazem pra gente. Esses olhos cerrados, eles nos mostram que ele é bastante observador. É os olhos de um predador mesmo, né, gente? Logo no início desse vídeo eu coloquei o relato dele, onde ele mesmo menciona lá que ele tinha aquela vontade de caçar, como se aquelas mulheres fossem presas, né? Esse olhar, esse modo de olhar, essa intenção no olhar, o que ele passa ali, gente? Que oculta as suas intenções, na verdade. Quando nós observamos os olhos dele e a maneira dele de olhar, até mesmo quando está falando com a imprensa, olha só, extremamente agressivo, dá para sentir a agressividade dele aqui. E esses movimentos musculares constantes são aqueles que estão marcando a sua face. Então, além de tudo isso, além de detectarmos aonde está essa introversão tão evidente, essa ocultação de intenções, o que mais esses olhos profundos transmitem para a gente? Intensidade. Quem respondeu intenso, que ele era extremamente intenso, acertou em cheio. Eu sei que eu já repeti isso 1 milhão de vezes aqui, mas se os olhos são as janelas da alma e as pessoas que têm os olhos extremamente abertos são aquelas que também se abrem para o mundo, que expressam seus sentimentos, aquelas que guardam os olhos, que os olhos são mais profundos, automaticamente já dá para você entender que é uma pessoa mais introvertida e intensa. Ela guarda os seus sentimentos. Pode ser que quando ela bote para fora, isso traga algum impacto naquele que está assistindo ali aquela expressão de sentimentos, né? Lembrando que psicopata não tem sentimentos, é exatamente isso que os psiquiatras dizem. Eles dizem ainda que eles podem fingir sentimentos e que são bastante convincentes quando fazem isso. Então a gente vai falar agora a respeito desse nariz com a pontinha de seta aqui. O
O que isso significa, Cláudia? Isso significa que ele é bastante calculista, ou seja, planejador, né, gente? O que a gente já viu aqui, ó, em outro ponto também. Quando falamos dessa assimetria no terço médio, é bastante importante notar que nessa região inferior, isso não se repete, principalmente nesses lábios. Olha só, olha essa simetria, gente. Embora esse seja um pouquinho menor, olha só essa marquinha aqui do arco do cupido. É uma boca pequena, desproporcional para essa região do terço inferior. Esse terço inferior destacado significa ousadia. E quando eu falei para vocês que essa dilatação muscular aqui, ó, na linha da mandíbula me chamava bastante atenção, eu vou esmiuçar isso daqui para você hoje. Essa dilatação significa agressividade. Por que significa agressividade? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, nós temos um músculo nessa região que se chama platisma. E aqui nessa imagem superior, você consegue observar esse músculo bastante evidente, olha. Isso que ele não estava em ação, hein? Ele estava ali, ó, numa coletiva de imprensa. Vamos verificar ali dentro do tecido muscular, como é que isso acontece? Vamos lá. Eu deixei aqui para vocês uma imagem evidenciando esse músculo aqui, ó, o platisma, tá? Nessa imagem aqui, eu trago para vocês esse músculo à mostra. E vocês podem observar, inclusive, que ele também colabora com a depressão dos lábios. Então, ele faz essa marquinha aqui, ó, e com o passar do tempo, essa pessoa fica também com os lábios para baixo. Eu também vou colocar aqui uma imagem que eu selecionei para exemplificar a ação desse músculo quando a pessoa está fazendo aquela cara de mal. Olha só, olha como esse músculo fica super em evidência, tá vendo? Vamos observar agora a imagem do maníaco do parque novamente. Além dessa agressividade, nós notamos também o excesso de energia sexual. Quando a pessoa tem a região instintiva destacada, isso significa energia sexual em destaque também. Eu vou aproveitar essa análise aqui para esclarecer para você qual que é a diferença entre intuição e instinto, porque existe certa confusão em relação a isso. Alguns analistas chamam essa região do terço inferior de intuição, porém, essa região, ela significa instinto. E eu vou te mostrar aqui por que isso está errado. A melhor maneira de esclarecer isso é consultarmos a etimologia da palavra. Intuição, capacidade de prever, de adivinhar um evento futuro, pressentimento, capacidade de entender, identificar ou pressupor coisas que não dependem de um conhecimento empírico, de conceitos racionais ou de uma avaliação. Ou seja, intuição significa um pressentimento baseado naquilo que você já viveu, uma experiência que você já teve. Estou sentindo que isso não vai dar certo. Você não está sentindo, você está prevendo, porque obviamente você já fez algo parecido ou você já fez isso e você aprendeu que não dá certo. Então você não quer repetir. Isso é intuição. Agora, o que significa instinto? Instinto, impulso inato que faz com que um ser humano ou qualquer outro animal se mova inconscientemente buscando sua própria sobrevivência. Instinto de impulso natural que leva alguém a agir de maneira inconsciente sem se pautar pela razão ou inteligência. Então, quando a gente fala de instinto, a gente fala de posicionamento, de atitude que visa principalmente a sua própria sobrevivência. É um instinto animal. E quando a gente fala de um instinto animal, a gente fala de um instinto inconsciente, algo que você faz meio que sem pensar. Quando nós vemos essa região do terço
inferior destacada e dizemos que essa pessoa é uma pessoa impulsiva, agora você entende, né? Que não é algo calculado, que não é algo pressentido e estudado antes de fazer. Não, ela simplesmente agiu e quando ela viu, já foi. Então, se nós dizemos que ele tem essa região do terço inferior mais destacada, a gente não diz isso só movido pela expansão e altura, mas também pelas linhas mais marcadas, pela sua estrutura óssea evidenciada. E quando isso aparece para a gente mais destacado e contrasta com essa boca pequenininha, vamos ver o que significa essa boca? Essa boca pequena, ela significa pouca sensibilidade, significa que ele é mais frio, que ele é mais fechado. E essa boca, além de ser uma boca pequena, é uma boca estreita, que significa introversão. Mais uma vez nós vemos aqui o quanto ele era introvertido. O que mais nós vemos de acordo com as medidas da boca relacionadas à proporção do terço inferior? Nós vemos que ele era uma pessoa impaciente, temperamental, ou seja, com os seus temperamentos, temperos aflorados, né? Que ele era prático, autoconfiante. Olha só, esse egocentrismo dele era bastante evidente desde a área racional e nós já conseguimos aqui ver também excesso de autoconfiança nessa região, né? E esse formato de queixo, gente, o que ele diz para nós? Mostra o que aqui? Determinação. Não gosta de ser contrariado. Bom, vamos fazer um resumão aqui dessa face cheia de maldade. Mais uma vez eu vou repetir uma coisa para vocês. Se vocês querem participar dessa série, deixe os seus posts sempre com a hashtag a face da maldade. Então essa hashtag é nossa, vamos explorar esse conteúdo. Então vamos lá para esse resumão? Vamos resumir aqui a face da maldade do maníaco do parque? E no final desse vídeo vocês vão conferir o próprio relato dele quando alguém o questiona se ele é louco, tá? Uma das nossas seguidoras perguntou, será que é loucura? E o próprio maníaco do parque vai responder isso para você no final desse vídeo. O que a gente pode dizer aqui depois de tanto marca-texto que eu coloquei, né? Ele é muito determinado, instável, pensa só. Uma pessoa determinada em seus projetos e que só faz planos para o mal. Misericórdia, né, gente? Planejador, gosta de liberdade, bastante introvertido. E no caso dele, de acordo com as combinações dos seus aspectos pessoais aqui, a gente pode dizer que ele era inclusive egoísta. Essa introversão excessiva denota, no caso dele, egoísmo. Além de tudo isso, além dessas áreas em que eu grifei com o marca-texto, vamos analisar aqui, ó, o quanto ele era observador, reflexivo, analítico. Imagina só, era exatamente aquilo que ele relatou logo no início do vídeo. Ele estava sempre à espreita, né? Caçando a próxima presa. Extremamente frio, impaciente. Então não é à toa, né, que mesmo sem conhecer nada de análise facial, uma pessoa olha para um rosto desse e se sente extremamente amedrontada, agoniada. Quem não sentiria olhando para essas expressões faciais que ele faz constantemente? Essa foi a análise do maníaco do parque, o primeiro vídeo da série A Face da Maldade. E fica comigo até o final para você conferir o relato dele quando alguém o questiona se ele é louco. O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco tem estudo, um louco serve a pátria, um louco sabe andar de moto. Mas o que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim. Ruim, horripilante.